Muito bem, bom dia pessoal. O pessoal está entrando aí na nossa conversa, muito bom. Bom dia aí a todos, paz do Senhor. Fabian, bom dia, paz do Senhor. Deus abençoe também. Eu tô achando que nós vamos ter uma presença maior do que a presencial hoje, hein? Que Deus seja louvado por isso. Radassa também entrou. Paz do Senhor. Bom dia para Radassa. André, eu acho que hoje vai ter sim aí uma presença aí que a tecnologia vai acabar ajudando a gente com isso também. É pena que não dá para a gente fazer aquela interação que a gente gosta de fazer lá presencialmente, mas pelo menos a gente vai ter aqui um momento para a gente ler umas mensagens juntos, né? Um tema que a gente já previamente selecionou, e aí a gente vai tocando aí. Pessoal, vamos dar início então agora, já são 10 horas, né? Vamos dar início aí à nossa escola bíblica. Eu vou chamar o Edu, vou conectar o Edu aqui, ele vai fazer uma oração para a gente abrir o nosso estudo hoje, tá bom? Paz do Senhor a todos, vou conectar aqui o Edu. Oi, Edu, paz do Senhor. Bom dia, Marcos. A paz do Senhor. Bom dia a todos que nos ouvem nessa manhã, pelo canal da Quarta Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco. Um abraço a todos, sejam todos muito bem-vindos. E vamos dar início a esse EBD desse domingo maravilhoso. Está um dia lindo, bonito, que o Senhor preparou para nossas vidas. Amém? Amém. Irmãos, abra sua Bíblia no livro de Juízes. Ontem o Marcos me trouxe esse convite de fazer a abertura do EBD de hoje, dessa manhã. E diante de tudo que vem acontecendo, eu tenho uma palavra para vocês aí, que vem de encontro com tudo que vem acontecendo. Mas eu queria deixar claro que essa palavra eu gostaria de deixar para o lado pessoal de cada um, de cada pessoa, não diante do que nós estamos passando, embora eu tenho certeza que o presbítero Marcos vai mencionar isso, até porque ele vai trazer uma palavra de encorajamento diante das ameaças que a gente tem enfrentado, mas vamos à palavra desta manhã. Juízes, capítulo 13, diz assim: os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. O que a gente aprende com essa palavra, irmãos? Que tudo aquilo que o Senhor reprova e a gente executa, a gente tem as consequências, ok? Isso para a nossa vida pessoal. E também a gente pode até fazer um parênteses e trazer isso para a realidade de hoje. Tantas coisas que a gente tem visto aí, que tem acontecido, o que passou no carnaval, o pessoal fazendo tantas barbaridades aí com o nosso Senhor. E, consequentemente, isso traz um peso, traz uma consequência para as nossas vidas. Né? Mas eu quero trazer para vocês também uma mensagem que está lá no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28. É uma passagem bem conhecida, né, dos irmãos, e nos encoraja a aprender mais do Senhor. Porque quando a gente também obedece ao Senhor, nós trazemos bênção para nossas vidas. Trazemos bênçãos para a nossa família, para a nossa casa, para o nosso lar. Né? Então, em Mateus 11, 28, diz assim a palavra do Senhor:
venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Olha que maravilha, bem oportuno, né, irmãos? A gente anda tão preocupado com tudo isso, e o Senhor trazendo na palavra dele que ele nos trará descanso para as nossas vidas. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Isso quer dizer o quê? Nós temos que aprender do Senhor, para que a gente venha ter uma vida abençoada na terra. Pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso, irmãos. É isso que nós precisamos, descanso diante de tantos problemas, diante de tantas dificuldades, dessa tribulação que vem assolando o mundo, né, para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém, irmãos? Quero trazer essa palavra de abertura nesse EBD desta manhã, que nos traz esperança, que nos traz conforto, descanso para as nossas almas. Então é isso, igreja. Tenho certeza que o Senhor continuará falando aos nossos corações. Muito bem-vindo aí quem está chegando. E eu deixo com você agora, presbítero Marcos. Que o Senhor fale contigo. Vamos orar para que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha trazer uma palavra encorajadora às nossas vidas, porque nós temos vivido dias difíceis, apreensivos, né? E eu creio que Deus continuará falando contigo aí, em nome de Jesus, e que o Senhor venha abençoar nossas vidas nesta manhã. Amém, irmãos. Amém. Tá contigo, Marcos. Tá ok. Abraço. Um abraço, obrigado. Vou desconectar aqui para a gente dar início aqui. Então, pessoal, vamos dar início aqui. Então, eu quero fazer uma oração. Vamos orar para que esse nosso encontro, essa nossa mensagem, ela venha de encontro ao que o Senhor espera que a gente ouça. Senhor, meu Deus, obrigado por esse dia maravilhoso, por esse dia muito bonito que o Senhor nos preparou, e obrigado, Senhor, por ter nos trazido aqui nesta reunião. Peço que o Senhor abençoe a nossa reunião, nos capacite, Senhor, para ouvir a Tua mensagem, e usa-me, Senhor, como instrumento para enviar a mensagem, que não seja eu falando, mas seja o Seu Espírito Santo falando através de mim, para trazer a Tua mensagem para o conforto dos nossos corações. Amém. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém? Amém. Pessoal, enquanto eu vou falando aqui, né, a Mônica está me ajudando aqui, ela está anotando algumas coisas. Quem precisar de oração no final, depois que eu falar a palavra aqui, eu vou passar para o pastor vai fazer uma oração para a gente, ele também vai complementar e vai conversar com a gente no final. Hoje não deve ser muito grande a palavra, porque a gente não vai estar podendo interagir como a gente faz presencialmente. Então hoje a palavra é uma mensagem, um tema específico, vai ser uma mensagem curta, de 1h30 no máximo. Não, meia hora só no máximo. Brincadeira. E vocês vão fazer nos comentários aí, tá? Vão fazendo os comentários e, à medida do possível, a gente vai escrevendo aqui. Então, a gente já está anotando aqui. Tem a oração para Maria José, que é a mãe da Rosana, que a gente também vai fazer, para a Elaine, a mãe do Edgar. Então, tá bom. Pessoal, é o seguinte, eu mandei para vocês aí nos grupos, eu mandei um quadro onde a gente tem as leituras que a gente vai fazer hoje. Não necessariamente vocês precisam estar acompanhando por aí, porque eu vou ler todas, mas é uma mensagem que vou fazer ela em dois momentos, né? Sobre o nosso tema, que é uma palavra de encorajamento diante das ameaças que a gente está no momento. Então, num primeiro momento, eu estou trazendo aqui alguns salmos que eu vou ler para vocês, que é uma leitura que eu selecionei dentro desse tema, para a gente entender quem que pode nos auxiliar, quem que vai nos ajudar nesse momento, a quem nós vamos recorrer. E num segundo momento, o que nós vamos fazer, o que a gente tem que fazer para a gente ter essa proteção divina, com o que a gente vai se ocupar. Então eu trouxe aqui umas 2 ou 3 passagens bíblicas que a gente vai
a gente vai ler para a gente refletir. Então, ainda que a gente tenha algumas restrições de não estar podendo reunir presencialmente ou coisa assim, nós temos aqui uma palavra que a gente vai ler junto, a gente vai refletir, e elas estão estruturadas dentro de um tema. Amém? Então, nós vamos começar no primeiro bloco aqui, a gente vai ler alguns salmos. Não sei se vocês têm condição ou não de estar acompanhando no quadro que eu enviei, mas não tem problema, porque eu vou fazer a leitura aqui, ok? Bom, então vamos lá. Em períodos de turbulência, né? Quem que a gente vai recorrer? Eu tenho aqui alguns salmos que eu queria conversar com vocês. E nessas leituras que a gente faz, às vezes a gente faz a leitura sozinho, a gente não percebe algumas mensagens muito importantes. E aqui, quando a gente se reúne para a gente poder ler junto, tem algumas coisas que chamam a atenção, tocam o nosso coração e enraiza o aprendizado. Então é muito bom a gente se conectar realmente para a gente fazer esta conversa. E eu estou vendo aqui também que já tem muito mais gente conectada do que quando era presencialmente. Isso é muito bom. A tecnologia está mudando aí a nossa forma de estar interagindo, mas ainda assim nos fortalecendo com a palavra e com a nossa comunhão com Deus. Então, eu vou ler aqui alguns salmos, tá? Eu já vou ler aqui, não vou demorar muito também para a gente não estender muito. Mas vamos lá. O Salmo 121, eu vou ler o 1 e o 2. O Salmo 121, o versículo 1 e 2. A gente já tem falado nisso, mas é bom a gente lembrar. Elevo os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Então, de onde virá o socorro? O socorro vem do Senhor, amém? E ainda no Salmo 121, no versículo 7, diz assim, ó, o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. No versículo 8, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. No Salmo 46, irmãos, eu vou ler o Salmo 46, só o versículo 1, que ele diz? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Olha, esse Salmo 46 é muito, muito bonito. Salmo 18, capítulo 2. O Senhor é minha rocha, a minha cidadela, meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Amém? No Salmo 23, no versículo 4, vou ler só o versículo 4, que a gente já falou sobre isso lá na igreja numa abertura, mas vamos repetir porque é uma mensagem muito importante para o momento. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Amém? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. A gente falou aquele dia, ainda que. Esse ainda que é uma mensagem muito importante. Ainda que estejamos numa situação difícil, que é um momento que às vezes a gente até se afasta de Deus, mas ainda assim Ele está com a gente gente precisa procurar e se agarrar nele, porque Ele é o nosso refúgio, é Ele que é a nossa salvação. Amém? Então, eu li esses salmos para a gente entender que a nossa salvação é o nosso Senhor. Eu vou ler aqui uma passagem em Deuteronômio 31, versículo 6. Deuteronômio 31, versículo 6, quando Moisés estava passando o bastão lá para Josué, né, para eles entrarem na terra prometida, então Josué ia ter aí uma missão difícil, né, muito difícil para conquistar as cidades, né, o Moisés dizendo que não ia junto, ele já estava bem adiantado de idade, ele disse que ele não ia entrar. Mas aí tem uma passagem aqui, ó, no versículo 6, Deuteronômio 31, versículo 6, vou ler aqui.
para a gente refletir. Sede fortes e corajoso, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque ele ia para a conquista. Porque o Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco. Então não importa o que você vai encontrar lá e o tamanho da sua dificuldade. Por quê? Porque o vosso Deus é quem vai convosco. Não vos deixará, nem vos desamparará. Então essa parte aqui em Deuteronômio, quando Moisés está falando com Josué, é muito encorajador. É uma palavra que vai nos encorajar. Não é para ficar parado. Ele está falando, ele vai para a batalha. Mas só que ele vai com quem? Quem que vai com ele? O nosso Deus. Amém? Então, e aí, baseado nisso, quem vai com a gente para a batalha, eu também separei aqui um outro trecho em 2 Reis. Em 2 Reis, no capítulo 6, veja bem, 2 Reis, capítulo 6. Vou ler aqui para vocês, rapidinho. No versículo 13 até o 17. Então, o que acontece? Aqui foi na guerra quando os sírios estavam na guerra, que eles foram lá procurar o Eliseu, né? Porque eles estavam em guerra lá contra Israel, e sempre que eles iam lá, o Israel sabia dos planos dele. Falou, mas quem que está contando dos planos lá? E Eliseu era o que estava contando. Aí até o rei da Síria falou, vamos atrás do Eliseu lá. Aí quando eu estava chegando lá, eu queria contar essa passagem aqui, quando eles chegam lá. Versículo 13, tá bom? Ele disse, ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito, eis que está em Dotã. Então tá bom, o Eliseu estava em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo-se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus, e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse, ai meu senhor, que faremos? A hora que ele viu aquilo tudo, falou, e agora? O que faremos? Aí o Eliseu respondeu, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Então, é a mesma passagem do que a gente viu aí com Josué. Mesma coisa, não temas. Mais estão do nosso lado. Aí o Eliseu orou. Orou Eliseu e disse, Senhor, peço que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor do Eliseu. Então, veja bem, quem está com o Senhor está mais preparado para a batalha, amém? Então, essa mensagem aqui é para a gente entender aqui o nosso primeiro bloco. Fechando aqui o nosso estudo, ainda tem mais uma passagem que eu quero mostrar, porque tem uma mensagem interessante aqui numa palavra. Então, mais estão do nosso lado do que deles. E outra coisa também aqui que é interessante, nós vamos falar daqui a pouco, é que Eliseu orou para Deus, fez uma conexão para que o moço do profeta enxergasse algo que ele não estava enxergando. Então veja bem, ele viu lá o problema, falou, e agora não tem jeito? Eliseu fez uma conexão com Deus, e aí sim ele falou, ah, bom, agora a gente viu que tem jeito. Tanto é que depois Eliseu se conectou com Deus e não vou dar sequência aqui, mas ele cegou as tropas, enfim, ele venceu lá porque ele estava em comunhão com Deus. Deus estava no comando dessa batalha. Então, nós vamos ler aqui, para fechar esse bloco 1, apesar que está bem rápido, mas tá valendo a pena. Efésios 6,13.
Vou ler aqui o Efésios 6:13. Repete onde você leu em 2 Crônicas. A Elzinha está perguntando. Põe, por favor. Elzinha, segundo Crônica, acho que eu não li segundo Crônica. Não tenho isso anotado aqui, mas depois a gente dá uma olhada, tá? Ó, vamos ler Efésios 6, 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Olha só, essa mensagem está falando para vamos nos revestir da armadura de Deus. É a nossa arma, é nosso fortalecimento espiritual. O nosso fortalecimento não é da terra. Lembra quando a gente falou naquela vez, quando Moisés estava lá na guerra com os amalequitas, que ele teve que subir no morro? Lembra que a gente fala, vamos subir no morro? É a parte espiritual, a conexão com Deus, a parte espiritual que vai nos ajudar na batalha. E a batalha lá no mundo, as armas eram lá, escudo, espada, cavalos. Hoje é álcool em gel, né? É a máscara, é distanciar, né? Isso é o que nós vamos fazer na questão terrena da coisa. Mas e a parte espiritual? É aqui que entra a questão da parte espiritual. E aqui nessa passagem de Efésios, quando ele fala, após ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. O que é isso? Isso fortalece, gente. Toda vez que a gente passa por uma provação muito profunda, quando a gente passa por uma questão dessa, uma turbulência, a gente acaba sendo mais fortalecido. Então, a gente, nesse momento, o que nós temos que fazer? Agora é a segunda parte da nossa palavra. O que fazer? Já sabemos quem está do nosso lado, já sabemos a quem recorrer. Então, o que nós vamos fazer? Vamos esperar? Deus está conosco, então nada a fazer? A não ser passar o álcool gel, pôr a máscara e manter isolamento social? Não. Então, a gente vai ter que fazer duas coisas que tem nesse material aí que eu distribuí, mas que depois serve para a gente tá lendo no futuro. Nós precisamos estreitar a conexão com Deus para nos fortalecer espiritualmente. E aí a gente vai ter que se ocupar com as coisas de Deus. Então, esse momento, a gente tem que pensar nisso. A gente não pode se distanciar de Deus ou paralisar. Então, e nesses exemplos que a gente leu, a questão não era para paralisar, Deus vai cuidar de tudo e a gente não fazer nada. Não, a gente tem que estreitar essa conexão com Deus. Então, a gente tem aqui vou ler aqui algumas passagens rapidinho também para a gente poder entender como a gente faz isso. Então, aqui na Bíblia diz que a gente tem que buscar Deus de todo o coração e em verdade. Tem uma série de passagens aqui, não vou ler agora, mas tem muitas que ele fala sempre assim, de todo o seu coração. O que ele quer dizer de todo o seu coração? É intensidade. Não é ser morno, é ser firme com Deus. E em verdade. Quando ele fala assim, e em verdade, temos que buscar de todo o coração e em verdade. Em verdade. É a palavra. Temos que ter intimidade com Deus. É isso que a Rosângela está falando. É isso. Temos que ter essa intimidade com Deus, nos aproximar dele. Buscarmos o nosso Deus de todo o coração. Tem uma passagem em João, aqui, 4, no capítulo 23 e 24. Que eu queria ler também, rapidinho. Ó. João 4, 23 e 24. Ó, vou ler aqui. Mas vem
a hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, e em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então aqui é uma mensagem importante, que fica bem claro que a gente tem que estreitar nosso relacionamento com Deus e ampliar nossa fé. A gente não pode deixar nada afastar-nos de Deus. E também a gente precisa refletir, por quê? Medo e dúvida, que são as coisas que nos afastam de Deus, ela tem um conflito com esperança e com fé. Então é nesse momento que a gente não pode se abalar. A gente tem que ter esperança, tem que ter fé. Porque se você deixar o medo e a dúvida tomar conta, porque o medo, ele assusta. Nós estamos com medo. A gente não sabe, quando a gente tem umas coisas assim, a gente fica meio preocupado, fica com medo, o que vai ser? A gente fica com medo, será que eu estou fazendo tudo certo com relação ao meu estreitamento com Deus? Será que eu vou ser liberto? Então a gente fica com medo. Às vezes a gente fica com dúvida. Então não podemos. Então é nesse momento que a gente tem que aproveitar esse momento e estreitar mais o nosso relacionamento com Deus. Porque quando você se ocupa com as coisas de Deus, melhora o seu fortalecimento espiritual. Então, nós estamos passando por um momento, meus irmãos, de transformação. Tudo isso é uma coisa mundial que está acontecendo e vai mudar todo o nosso jeito de pensar, vai mudar o nosso jeito de ver as coisas e também a gente vai aproveitar e vai acontecer, nós vamos nos aproximar mais de Deus. Outros vão se afastar, mas não é o nosso caso. Você está aqui. Você está aqui por algum motivo. Então, nós precisamos ficar atentos para esse momento. Temos que fazer dele a nossa transformação um fortalecimento espiritual. Então, o que a gente precisa então se ocupar nesse momento? Com as coisas de Deus. A gente não pode ficar na angústia, ficar lá. Se você ficar lá no seu canto, ficar sozinho cozinhando a angústia, aí é problema. Não. Então, vamos ler aqui o que eu gosto muito dessa passagem, até estava comentando, sempre comento isso com a Rosi, aquela passagem de Filipenses 4, nisso pensai. Vamos ler só para a gente reforçar. Filipenses 4, 8 e 9. Não estou achando aqui. Filipenses. Tem um visitante, Jefferson. Dá um... Deus te abençoe, Jefferson, visitante. Seja bem-vindo. Olhar aqui, participar da nossa conversa sobre algumas passagens bíblicas. Do Vilmar, né? Vilmar também, Pai do Senhor. Vamos ler aqui que eu me perdi aqui. Deixa eu pegar aqui. Filipenses 4, o 8 e o 9. Vou ler, tá bom? Amém. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Amém? Então, nisso pensai. Quer dizer, ocupar a nossa mente com as coisas de Deus. Então, veja bem, o que a gente tem que fazer nesse período? Como a gente se ocupa com as coisas de Deus? Leitura da palavra, louvor, jejum. Jejum também nos ajuda a nos purificar e estreita muito o nosso relacionamento com Deus. Nos deixa sensíveis espiritualmente o jejum, nos fortalece. Congregação e oração. Essas 5 coisas estão no meu quadrinho aí. Essas 5 coisas, leitura da palavra, vou repetir. O louvor, o jejum, a congregação, isso que nós estamos fazendo é congregação. A oração.
Então, essa congregação que a gente está fazendo, aliás, a gente está nos congregando mais do que quando era presencialmente. A gente está fazendo na segunda, na terça, na quinta, no domingo de manhã, vamos fazer à tarde. E eu estou vendo também uma boa adesão do pessoal da igreja. Isso é ótimo. Glória a Deus por isso. Então, e por falar em congregação, em Hebreus 10, 25, eu vou ler aqui de novo, Hebreus 10, 25. Não deixemos de congregar-nos, como é de costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Amém? Então a gente tem sim que nos congregar, porque a gente tem que nos admoestar, a gente tem que conversar, a gente tem que refletir na palavra, a gente tem que se fortalecer, a gente tem que orar um pelo outro. Isso está sendo muito bom. Então eu louvo a Deus por isso. E agora eu queria fazer, antes de passar a palavra para o pastor, para ele fazer as bênçãos e fazer as orações, eu queria ler aqui a última passagem que eu acho muito importante da unção de Deus na nossa vida. Eu quero falar sobre a última praga do Egito. Em Êxodo 11, onde a gente... Em Êxodo 11, onde a gente está falando da última praga lá do Egito, que seria a morte dos primogênitos. Então, em Êxodo 11, do 4 ao 7, que eu vou ler aqui rapidinho, antes de passar a palavra para o pastor, vem o anúncio do que vai acontecer. Olha, Moisés disse ao Senhor, assim diz o Senhor, cerca de meia-noite passará pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta ao seu trono, até o primogênito da serva que está junto a Mó, e todo primogênito dos animais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve, nem haverá jamais. Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem ainda um cão rosnará, para que saibais que o Senhor fez distinção entre os egípcios e israelitas. Olha que Deus, aqui é o sinal. E ele fala, Deus faz a distinção sim. E aí a gente precisa refletir sobre isso. E aí, depois que ele anuncia, aí vem o sinal. Qual é o sinal para distinguir as pessoas? Vamos ler aqui mais para frente? No 12, no capítulo 12, no versículo 3. Eu vou ler o versículo 3. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, cada um tomará por si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. No versículo 6, ele fala assim, e guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Então ele está avisando. Tomarão do sangue e porão em ambas as ombreiras e na vega da porta, nas casas em que o comerem. Então quem fez esse sacrifício, esse ritual, vai passar o sangue do cordeiro no batente da porta. No 12. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Deuses aqui, letra minúscula. Deuses do Egito. Porque eu sou o Senhor. No 13. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Amém? Eu queria encerrar aqui o nosso estudo bíblico,
com essa palavra, porque veja bem, Jesus, ele já fez o sacrifício na cruz por nós. E a gente tem o hábito de falar que o sangue de Jesus tem poder, e é verdade. E é o sangue de Jesus que nós vamos passar na ombreira das nossas casas. É com o sangue de Jesus que nós vamos ficar livres da peste. É com a nossa intimidade com Deus, com o nosso estreitamento, com a nossa comunhão com Deus é que nós vamos ficar livres. É que nós vamos enfrentar a nossa batalha. Então, essa última leitura é mais para isso, para a gente enfatizar isso, que o sangue de Jesus, que é o Cordeiro que foi sacrificado por Deus para nos salvar, é Ele que vai nos proteger de todo o mal. Amém? E agora, antes de passar a palavra para o pastor, temos aqui algumas orações. Já vou chamar aqui, pastor. Vou chamar aqui o pastor. Fiz aí a chamada, pastor. Para o senhor fazer aí os comentários finais, a bênção. Algumas pessoas pediram oração, pastor. Para a Maria José, que é mãe da Rosana. A Elaine, que é irmã do Edgar. O seu Domingo. O Daniel. Da Helena. A Rosângela, que foi aniversário dela. Foi aniversário da Rosângela onde, viu, pastor? Certeza. Mais da saúde. Vamos orar também pelos profissionais de saúde, né? Também que estão trabalhando para poder nos proteger, né? E as pessoas que também estão trabalhando. E aí o senhor, passa a palavra aí para o senhor. E os enfermos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, meu amado irmão, pela tua palavra, pela palavra do Edu também, que foi muito edificante. Eu quero dizer primeiro uma coisinha. Estou com muita saudade de vocês. Oh, meu Jesus da glória. Está na bênção. Mas tudo está no controle de Deus. Tenho certeza. E que Deus, meu amado irmão, continue te usando. Você também, Edu, foi uma bênção, viu? Aleluia. Meu amado irmão, essa palavra foi muito edificante para a minha vida. Se foi para a minha vida, foi para a sua, e também para todas as pessoas que nos ouviram, né? E uma coisa que, entre tantas coisas maravilhosas que o Senhor colocou no seu coração, eu fiquei observando, e talvez será meu tema de uma outra palavra. O que aconteceu com o moço de Eliseu? O que acontece hoje com a nossa população, especialmente com os nossos governantes? O que acontece? Falta o quê? Sintonizar com o Senhor Jesus. O moço, ele não estava sintonizado com Deus. Por isso ele viu a dificuldade, a luta, os problemas, a perseguição, a morte. Mas quando Eliseu orou e o moço sintonizou com Deus, ele viu o livramento. Então, que Deus abençoe e que fica essa peroração da tua palavra com a tua permissão. Agora nós vamos orar por todos e vamos orar também para que os nossos governantes não usem a política neste momento, mas use a palavra de Deus. Vamos orar ao Senhor. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu quero te louvar, te agradecer por essa manhã, Pai amado, por este novo meio de nos comunicar, que também está sendo uma bênção. Nós estamos desenvolvendo, Pai amado, na tecnologia. Eu quero abençoar o teu servo, Pai amado, Marcelino, Eduardo, que foram usados por Deus. Pai amado, quero, em nome do Senhor Jesus Cristo, começar a abençoar, Pai amado, todos os nossos governantes. Pai amado, que pare as críticas, que não use, Pai amado, esse momento triste para se promover na sua vida política, mas já está repreendido em nome do Senhor Jesus. Para que os governantes, Pai amado, se unem, Pai amado, para ouvir a tua palavra, que tem a solução para esse momento difícil de crise. Pai amado, abençoe também, meu Deus,
toda a igreja, a quarta igreja presbiteriana renovada de Osasco, família oração. Pai amado, abençoa cada membro, Pai amado. Que todos nós unidos, de mãos dadas, Pai, possamos sair dessa crise e glorificando o Teu nome, para que o medo não tenha poder sobre as nossas vidas, mas que tenha poder a Tua palavra, a Tua promessa, em nome de Jesus. Pai amado, abençoe também, meu Deus, todos os pedidos que foram feitos de oração. Pai, vem agir, Pai amado, em cada vida, libertando, curando, salvando, dando a bênção que cada um necessita. Obrigado, Deus, muito obrigado, Pai, por esse momento gostoso, maravilhoso, em comunhão, à distância, mas o nosso Deus é um Deus de perto e um Deus de longe, e nós sentimos a Tua presença conosco. Abençoe também, Pai amado, o culto de hoje à noite, às 18h30, que seja uma bênção tal como foi essa de manhã, em nome de Jesus. Amém! Fique na bênção! Com muita Amém. saudade! Muito obrigado, pessoal. Agora vou desligar aqui. Estamos distantes, mas conectados. Isso é importante. Amém. E hoje, quase 30 pessoas, pastor, participaram aqui da nossa conversa, da nossa palavra. Amém. Amém. Deus que abençoe. Deus abençoe a todos. Amém. Amém.